Paz e graça para você ligado na Rede Internacional de Televisão. Começamos agora o seu programa de reflexão, entrevistas e debates de todos os dias da semana. Você sabe que as épocas da história sempre se caracterizaram por várias coisas, inclusive por uma doença característica, né? Já foi a lepra nos tempos bíblicos, né, que todo mundo sabe, já foi a loucura, até mesmo doenças românticas, né, dos boêmios, caracterizaram algumas épocas. Qual é a doença que caracteriza a nossa época? Você sabe? É essa mesmo, o estresse, né? Principalmente no mundo ocidental e nos grandes centros urbanos. É possível, inclusive, dizer que viver numa grande cidade, como São Paulo, Rio de Janeiro, né, ou Belo Horizonte, Rio Grande do Sul, lá com a capital de Porto Alegre, fugindo das capitais do Nordeste e as capitais turísticas, é praticamente impossível ter de levar uma vida profissional altamente competitiva, né, enfrentar os dilemas da vida urbana, como violência, insegurança, desemprego, etc., e não ficar estressado. Eu conheço gente, aqui mesmo em São Paulo, que leva mais de 2 horas todo santo dia para ir ao trabalho e mais 2 ou mais para voltar para casa ou ir para a escola, por exemplo. Como não viver estressado numa situação como essa? E como disse, né, além do trânsito, dos deslocamentos complicadíssimos, trens, metrôs ultra abarrotados, né, há também a questão da violência, há a questão da insegurança, a questão da competitividade no trabalho, a questão das péssimas condições de trabalho, principalmente para quem exerce cargo público, né? Não estou falando do pessoal de Brasília não, tá? Enfim, é difícil não se estressar. E a gente sabe que o estresse é uma coisa ruim. Agora, o que é que nós fazemos de concreto para evitar o estresse? Você, por exemplo, que solução apresenta para esse problema? Está no ar o Vejam Só. Olá, é com alegria que começamos mais essa edição do programa Vejam Só, que é transmitido pela Rede Internacional de Televisão para todo o Brasil e também para a Europa, para a América do Norte, Central, além dos outros países vizinhos aqui do Brasil, na América do Sul. A todos os telespectadores, as nossas boas-vindas. Para falar de estresse profissional, nós trouxemos 2 especialistas e um terceiro que sou eu, que é o paciente, né? Os 2 são terapeutas. O primeiro deles é o Dr. José Eduardo Pereira Nora, que é psiquiatra e de vez em quando nos atende aqui no Vejam Só. Doutor José Eduardo, o doutor Eduardo, né? Muito obrigado, paz e graça. Paz, Heber, boa noite, é um prazer estar aqui novamente. O senhor, entre outras atividades, atua também como médico de pessoas que procuram se livrar das drogas, né? Sim. Tem gente que vai para as drogas por causa do estresse? Com certeza. O índice de abuso de substâncias por conta do estresse profissional e do excesso que acaba adoecendo, que é a síndrome de burnout, tem sido cada vez mais comum. Um dos escapes dessa pessoa é o abuso de substâncias, álcool principalmente, mas também outras drogas, tranquilizantes. É muito comum, muito frequente. Muito bem, obrigado pela sua... Depois eu vou perguntar para ele se psiquiatra se estressa. Eu acho que não, mas depois ele responde. Do outro lado tem o psicólogo, né? A gente tem os 2 lados hoje, o psiquiatra e o psicólogo. Júnior César Fialho, como é que vai? Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus, tudo ótimo. Além de psicólogo, o senhor exerce uma função muito interessante. O senhor é gestor de recursos humanos? Isso, exatamente. Eu trabalho como gestor de recursos humanos numa rede de supermercados de vizinhança. Então, é você que seleciona as pessoas? Olha, lá, por não ser tão grande, né, a gente acaba fazendo tudo, desde a seleção, treinamento, desenvolvimento, captação de talentos, por aí. Muito bem. Essa rede de mercados fica onde?
Então, essa rede de mercado fica em Mauá, né? Nevada Supermercados, atualmente são 5 lojas. Muito obrigado. Mauá é na Grande São Paulo. Grande São Paulo, pertinho ali de Santo André, Grande ABC. Tá ótimo, muito agradecido. Nós vamos assistir agora a matéria que foi preparada e que apresenta o tema de hoje. Vejam só. Desgosto e desânimo com o trabalho. Pressões, preocupações e insatisfações generalizadas. Tudo isso pode causar fadiga, dores de cabeça, insônia, dores no corpo, palpitações, alterações intestinais, náusea e outros sintomas do estresse e da síndrome de burnout. O termo significa perda de energia e é um distúrbio psíquico de caráter depressivo, precedido de esgotamento físico e mental intenso, cuja causa está intimamente ligada ao ambiente de trabalho. A doença é definida por alguns especialistas como uma das consequências mais marcantes do estresse profissional e costuma agir de forma discreta e silenciosa, atacando quem já apresenta alguma sensibilidade, como um simples problema estomacal que pode se transformar em gastrite. Esse mal acomete um número muito expressivo de pessoas e geralmente são as mais centralizadoras e competitivas, que ficam o tempo todo em estado de alerta. Estes profissionais não descansam e por isso levam o organismo à exaustão para atender à moderna organização capitalista do processo de trabalho, que por sua vez exige do homem muito esforço para adaptar-se à situação de competitividade. Mas já que toda e qualquer situação estimulante que incita o homem a modificar seus ritmos naturais, causando perturbação e falta de equilíbrio, pode ser considerado um elemento estressor, até que ponto é possível evitar o estresse no ambiente de trabalho? Se esse é um dos maiores desafios do mundo globalizado. É o que o Vejam Só debate esta noite. Gostei dessas cenas aí, muito interessantes. São umas sugestões bastante pertinentes para a gente descarregar o estresse. Você participa do debate pelo site. Hoje nós estamos estressados aqui, nós não temos a Thaís não está aqui para atender o telefone, então é só pelo site mesmo, www.vejamsó.com.br. Vote na enquete, você pode ganhar prêmios, daqui a pouco eu os apresentarei. A enquete é bem direta, já vou apresentar para você agora. É a seguinte: quanto você se considera estressado ou estressada? Né? Quanto? Qual o grau de estresse que você acha que você tem? Primeiro, extremamente, eu me considero extremamente estressado. Essa aqui é a minha resposta. Tá? A segunda, muito. Terceira, nem tanto, mas mais do que eu gostaria. Então já é preocupante. Quarta, pouco. E a quinta, nada. Eu não me considero nada estressado. Né? Vamos lá. Vamos ver qual vai ser a opção que vai receber a maior quantidade de votos. Né? No fim do programa a gente vê quanto cada uma recebeu, tá bem? Doutor José Eduardo, o senhor falou no nome de uma síndrome e a repórter também. Síndrome do quê? Burnout. O que é isso? Vem do inglês, burn, queimar, out, fora. É como se fosse a figura que eu uso para ilustrar é um fósforo queimado. Tem fósforo, você riscou, queimou, ele não serve para mais nada, em termos da utilidade dele. Ele ainda está ali, mas ele não é mais útil. Então é quando a pessoa se esgota totalmente no que diz respeito às funções relacionadas ao trabalho. O burnout ele é aplicado essencialmente às questões do exercício laborativo. E em 2009, se eu não me engano, foi em 2009, o INSS liberou uma enquete sobre as patologias que mais afastavam. E o burnout já estava em terceiro da lista. Terceiro? Terceiro da lista. Não tem nada a ver com esgotamento nervoso, como se dizia antigamente? Não. Na realidade, o burnout ele é uma consequência última de um alto grau de estresse. Então, a pessoa está submetida. Normalmente, são pessoas que querem abraçar o mundo com as próprias mãos. Então, elas vão cada vez mais se submetendo às exigências do meio.
têm dificuldade de colocar limites, são pessoas muito competitivas, assumem mais e mais funções, têm dificuldade de delegar, até que chega um momento que o organismo não aguenta mais. E aí ele se exaure, na verdade, emocionalmente, num primeiro momento. Num segundo momento, a pessoa perde toda a vontade, o prazer de estar no ambiente profissional. Então, muitas vezes ela se torna cínica, começa a tratar mal os outros colegas, em alguns extremos parte até para agressão, né? Como nós vimos ali, e alguns casos há relatos de suicídio. 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 Então é uma situação grave. É grave. É uma síndrome grave. Burnout. Burnout. Muito obrigado, doutor José Eduardo. Agora vamos falar com o Júnior. O Júnior normalmente é o último nome. Por que o seu é o primeiro? Olha, eu acredito que tenha sido um erro de cartório. Seria Júlio César. Ah, Júlio César, e o cara estava... Acho que ele não estava muito bem naquele dia, né? E possivelmente... Se registrou como Júnior César. César Fialho. Se um empregado lá sobre os seus... o pessoal da RH não chama de empregado, é colaborador. Isso, exatamente. Por quê, hein? Porque ele colabora, né? É de vontade. Se ele não quiser, ele pede a conta e vai embora. E o empregado? O empregado, ele está ali só para receber a remuneração, né? Diferente o trabalhador do empregado. E cada vez mais, na atualidade, a gente não tem mais emprego, você tem trabalho, né? Sobretudo terceirizações. Por isso, essa nomenclatura é muito importante para o setor de RH. Porque o empregado, ele estava vinculado a uma empresa muito pela remuneração, né? Era um emprego. O trabalhador, ele estava ali para desempenhar toda a sua trajetória profissional. E o colaborador, ele está ali porque ele quer. E é diferente você estar no lugar porque você quer, do que você estar no lugar que você precisa. Então, basicamente, essa terminologia tem muito a ver com isso. Bom, então tá. Então, o antigo empregado agora é chamado de colaborador. E o patrão é chamado de quê? O patrão continua sendo patrão, né? Patrão no máximo aí, presidente, diretor, mas patrão é patrão. Tá bom. Tá. Então, vamos imaginar que um colaborador seu lá sofra dessa síndrome de burnout. Certo. Você manda ele embora, porque ele vai ser inútil ali, né? Não, de maneira nenhuma. Como que não? E outra que... Para mim que você não é patrão. Não. Mas eu penso nas pessoas, porque são elas que fazem as organizações. Para a pessoa chegar a apresentar os sintomas da síndrome de burnout, ela passa por um outro processo anterior. E é aí que a gente verifica a qualidade da gestão de pessoas. Porque se a pessoa tem dado alertas que ela não está bem, se ela tem demonstrado que ela está desenvolvendo, seja um estresse, seja uma depressão, uma síndrome do pânico, transtorno bipolar, seja o que for, mas ela demonstra, ela não chega a burnout do nada. E é aí que a gestão faz a diferença. O interessante, então, seria agir com antecedência, antes dela chegar na síndrome de burnout. Temos aqui uma mensagem que veio da doutora Maria Flor de Holanda, ela mora na capital da Bahia, Salvador. Vivemos tempos difíceis. Nos ambientes profissionais, as pessoas estão sempre se queixando das condições de trabalho, do salário, do trânsito para chegar até lá. Salvador tem problema de trânsito e o baiano tem a fama de ser tranquilo. Imagina São Paulo. As consequências são as mais variadas, desde diarreias até níveis extremos de ansiedade, irritabilidade, insônia, características próprias de estresse. Pacientes lotam os consultórios médicos em busca de alívio através de medicamentos, que, por sinal, é um alívio passageiro. Diante das circunstâncias que a vida moderna traz, entendo que é preciso parar, pensar e refletir. Procurar olhar para o problema de forma otimista, buscar autoconhecimento, autocontrole e ajuda até mesmo psicológica, que são atitudes necessárias para um equilíbrio. Já vi que a doutora Maria é colega de vocês, né? Está na área da terapia. Doutor Eduardo, no bloco anterior, o senhor e o Júnior, né?
nos deixaram preocupados, mostrando que, principalmente em sua fala, a síndrome de burnout, o estresse profissional, não é um probleminha como às vezes a gente lida. Ah, gripe é doença de rico, né? Estresse é coisa de fresco, não sei o quê. É uma coisa muito grave e que tem consequências extremamente danosas. Agora, o que é que a gente faz para evitar? Pede a conta? O Júnior colocou bem o processo de adoecimento e de desencadeamento da síndrome. Ele vamos dizer, ele é bem estabelecido em algumas fases. Todo o cérebro do ser humano, ele é preparado para suportar um determinado grau de estresse, que seriam as condições às quais ele está submetido no trabalho, por exemplo, mas não só, que exigem dele tomadas de atitudes, decisões, posicionamentos, interpretações, enfim, que exigem que ele vá se aprimorando no seu cotidiano. O cérebro ele está preparado para isso. E ao absorver esse estresse do dia a dia, ele vai desenvolvendo o que a gente chama de resiliência. Então, todo o cérebro precisa de algum grau de estresse para desenvolver essa resiliência. Isso não é adoecimento, pelo contrário, é até bem-vindo. Agora, um cérebro que é submetido a um estresse constante, ele vai, e não reparado, não percebido, por exemplo, por alguém da gestão, ou não percebido pela própria pessoa, então ele vai passar da resiliência para um estado de vulnerabilidade. É como se o cérebro ficasse hiperexcitado e algumas regiões que anteriormente trabalhavam para beneficiá-lo, agora começam a trabalhar, a jogar contra ele. Então essa resiliência se transforma em vulnerabilidade. A vulnerabilidade é a porta aberta para o burnout. Então existe todo um processo em que pode haver uma intervenção da pessoa ao perceber, peraí, eu não estou bem. Por exemplo, ela começa a perder o sono, ela começa a se irritar com pequenas coisas no dia a dia, ela começa a sentir dores pelo corpo que habitualmente ela não sentia, ela começa a se desconcentrar para algumas das atividades que anteriormente ela fazia com mais tranquilidade, ela começa a receber orientações, por exemplo, de um superior de forma indisposta, de forma a não querer mais realizar, né, a função para a qual ela está ali trabalhando naquele momento. Então, quando ela percebe isso, ela pode sim fazer algumas intervenções. E essas intervenções vão desde o ambiente de trabalho, onde ela pode sentar, conversar com alguém, conversar com a equipe de RH, ou ela mesma adotar algumas posturas que vão protegê-la do desenvolvimento da síndrome, ou até atitudes externas, por exemplo. Eu vou investir em qualidade de vida. Então ela começa a fazer uma atividade física que habitualmente ela não fazia, reservar mais tempo de lazer e por aí vai. Agora, dentro do ambiente profissional, ela começa a dar sinais, né, muito anteriormente a desencadear a síndrome de burnout. Já é o esgotamento, já é um momento onde a pessoa precisa parar e se afastar do trabalho. Eu tenho atualmente uma paciente que faz hospital dia comigo e ela está totalmente afastada das atividades de trabalho, ela é uma bancária. Então, quando ela desenvolveu o burnout, ela precisou se afastar, ela não dava mais conta de nada. Não é férias, é licença. Licença saúde. Ela foi afastada com um auxílio-doença, né, e está fazendo um tratamento intensivo de reabilitação no hospital dia. Ela vai de segunda a sexta-feira, de manhã até o final da tarde, para se tratar. Atividades terapêuticas diárias, para conseguir melhorar. Agora, o Júnior, pode falar. Eu acho interessante salientar que fizeram uma média, um estudo, né, até divulgado pelo Ministério da Saúde, conjunto com o INSS, de 98 a 2002, né, foram cerca de 100 mil pessoas afastadas
por transtornos mentais, dentre eles o estresse. E 15 mil definitivamente. Aposentados. Aposentado por invalidez, exatamente. Então os números sobem e a tendência, né, há um estudo, um prognóstico de que até 2020, atualmente os transtornos mentais são o terceiro de ordem por questão de afastamento, até 2020 será o primeiro. Né? A doença mental em 2020 será o primeiro no ranking de afastamento do trabalhador. Agora, você é gestor de RH. Me passaram a seguinte ideia algum tempo atrás, entre o que é um RH, em que ele difere de um departamento pessoal, por exemplo. Ok. Né? Então, me disseram que o RH, ele atende o empregado, né? Nas suas necessidades e tal. Então, vou passar para você uma situação hipotética. Imagine que você tem lá um gerente, Okay. muito exigente, extremamente crítico, alguém que entende que para o empregado render mais ele tem que ficar na cola, nunca elogiar, só criticar. Autoritário, né? Então, autoritário e massacrante. Okay. Muito bem. E aí então os colaboradores, né, que estão sob o comando desse gerente, começam a se estressar e apresentar sintomas e vem, algum deles vem conversar com você. Okay. O que é que você faz? Manda ele trocar de emprego ou você troca de gerente? Olha só, eu acho que o que é interessante seria a gente diferenciar um pouco a questão do estresse em si. Né? É pouco comentado, mas existem 3 tipos de estresse. O primeiro é estresse, vindo do inglês, né? Eu acredito que a melhor tradução para estresse seria forçar. Então, imaginemos uma grande ponte, se eu coloco um excesso de peso sobre essa ponte, ela vai romper e vai cair. Estresse. Então, quando a gente fala em estresse, esse comprimir, né? Forçar, mas precisamos destacar que existem 3 tipos. O primeiro é o distresse. É a distensão do estresse. É o estresse como ele é conhecido. Né? A pessoa ela fica fora de si, ela não tem autocontrole, ela começa a ter problemas familiares. Esse é o distresse, é o estresse mais conhecido. Mas tem o outro lado, que é o hipoestresse. Hipoglicemia, pouca glicemia no organismo. Hipoestresse, pouco estresse no organismo. E isso é problemático também. Por quê? Porque o eustresse é o equilíbrio. Distresse, quantidade excessiva, hipoestresse, pouco estresse no organismo. Uma pessoa que tem pouco estresse no organismo, como que ela vai funcionar? Ela fica muito sonolenta, ela come demais, comendo demais ela engorda, engordando ela tem uma queda na autoestima. Se ela vai viajar, viaja lá não está bom, volta aqui não está bom, lugar nenhum está bom. É o hipoestresse, é a falta de estresse. Então, o primeiro passo seria diferenciar esse colaborador, ele está passando por uma questão de distresse, uma quantidade muito grande de estresse, ou é o hipoestresse? Porque todos devem buscar o equilíbrio, que é o eustresse. Cadê o gerente? Aí é que entra. A depender do que, se é o distresse, se é o eustresse, eu percebo se a dificuldade maior está sendo do indivíduo, do colaborador ou da gerência. Se a pessoa está com distresse, excesso de estresse, há uma grande possibilidade, né, da questão ser influenciada pelo gerente. Se o gerente é autocrático, se o gerente, apesar que hoje, na atualidade, não pode mais existir essa liderança autocrática, né? Ela tem funcionado cada vez menos. O que funciona hoje? A liderança situacional. A depender da situação, vai ser o meu modelo de liderança. Mas, caso eu perceba que o gerente está agindo com autoridade excessiva, já conversamos, né? Já indicamos que ele pode agir de uma maneira diferente. Se isso não for feito, troca-se o gerente. E se ele for o dono da empresa ou parente do dono? Olha, o interessante seria indicar que o colaborador vá para outra empresa. Então, tá vendo?
Nós fazemos lá na clínica, Heber, tem uma vertente, porque nós não temos uma gerência de RH propriamente dita, mas nós trabalhamos junto aos departamentos de RH de grandes empresas, ou empresas parceiras ou que são nossos clientes. E nós temos um trabalho de capacitação de liderança, onde é passada de uma forma tranquila, de uma forma amena, né, de forma psicoeducativa, como um líder, como um gestor pode lidar com alguma dificuldade que ele encontrar no seu colaborador, na pessoa que está imediatamente abaixo dele. Por quê? Se ele não se atenta para isso, as empresas estão percebendo. Ele vai do jeito dele, de qualquer forma, tentando empurrar, tentando forçar a pessoa a render mais, aquilo vai voltar para ele depois um prejuízo, porque a pessoa vai adoecer, vai perder rendimento e ele vai ser responsável por gerir a mudança de função, a troca, a pessoa que ele vai ter que treinar para assumir aquele posto. Então, hoje, os gestores, de uma forma geral, estão mais abertos a essas questões de saúde mental. Existem até empresas hoje que são especializadas em atuar junto ao RH das empresas para oferecer para o colaborador melhores condições de trabalho, do ponto de vista psíquico, do ponto de vista interrelacional e do ponto de vista físico. Muito bem. Angélica Silva de Freitas, mora na capital de São Paulo. Esse assunto de estresse no trabalho eu entendo bem, pois trabalho com telemarketing. E cada cliente que vou te falar, uma falta de educação, não entende que é nosso trabalho e precisamos dele para nos manter. Parabenizo a você, Heber, e toda a produção pelo trabalho. Angélica, operador de telemarketing. Ai, ai, ai. Heber, os operadores de telemarketing e médicos, né? Os médicos estão no topo, são os mais sujeitos a burnout. Mas depois, operadores de telemarketing, bancários, polícia militar, professores e pessoas que lidam com cuidados com o público, enfermeiros, técnicos de enfermagem. Esses profissionais estão mais sujeitos, de uma forma geral, a desenvolver a síndrome de burnout do que a população por causa das geral. exigências do trabalho. Das exigências do próprio trabalho, né? E a tendência cada vez mais é que as pessoas que desenvolvem trabalhos braçais tendem a ter menos estresse. Porque gasta energia, tudo, né? É uma possibilidade. Agora, você já se imaginou, Júnior, como gestor de RH de um telemarketing? Olha, tem funcionado, tem existido, mesmo aqui no Brasil, algumas alternativas muito interessantes, né? Por exemplo, existe um banco que o pessoal do telemarketing, eles podem acessar uma central de atendimento de psicólogos. Então, cheguei no momento do dia, vou fazer o meu intervalo, então eu vou dar uma saidinha e vou ligar para o atendimento, que também é um telemarketing, de psicólogos. Isso é de brincadeira, né? É sério, é verdade. Um operador de telemarketing vai se consultar por meio de um telemarketing? Não é uma consulta, né? Talvez um escape. Tá, e o que o psicólogo vai falar para ele? Uma resolução, né? Uma escuta, uma mudança de paradigma, às vezes já resolve. William James, ele tem um pensamento que diz o seguinte, né? A maior arma contra o estresse é a habilidade que o sujeito tem de mudar um pensamento por outro. Mas, eu fico me colocando no lugar do pessoal do telemarketing. Okay. Ele tem que cumprir uma meta porque ele ganha por comissão. Ele tem que vender X planos de sei lá o quê. Muito bem. Aí ele liga, a maioria das pessoas não quer atender, não, agora não posso, não sei o quê, xinga o operador. E aí ele liga para o psicólogo e diz o quê? O psicólogo vai falar o quê para ele? Não, você tem que acreditar. Não, o psicólogo pode falar exatamente isso para ele. Não que você tem de acreditar, mas só o fato de escutar, só o fato dela colocar isso para fora, porque todo pensamento ele pode gerar energia, né? E se isso fica dentro da pessoa, isso é muito pior. Então, só o fato dela tirar, ela já vai sentir um momento, né? Isso não é duradouro, né? Isso é uma manutenção. Mas, por isso que a rotatividade dessa área é muito grande. É uma das maiores que existem. É terrível. A carga horária é reduzida, mas salário muito baixo. Aí que tá. Por quê?
O estresse vem aí da exigência de você da produção e a produção não depende de você. É uma profissão altamente... É como a do médico, como o senhor falou. O médico vai lá, se esforça, né, para atender, mas a produção, né, a cura, não depende só dele. Depende de um monte de coisa, né? Então, são vários fatores. Tem uma empresa americana, por exemplo, não é de telemarketing, mas é de trabalho como aquele do vídeo, né, que as pessoas trabalham por baias. E essa empresa americana, ela até trouxe isso do Oriente, fez as separações das baias, aquários. Um aquário, um grande aquário. Então, nos momentos de intervalo, você vai, de repente, cuidar do aquário, ou você vai cuidar de uma planta, né, dentro da empresa. Então, só o fato de você tirar o seu pensamento daquilo, começar a pensar numa outra coisa, de um jeito diferente, isso auxilia, né? Uma grande problemática é que antes, né, agora é o menos, mas uma grande problemática é que antes se adaptava o trabalhador ao trabalho, o trabalhador à máquina. Agora eles estão percebendo que tem que ser o inverso. Seria o trabalho ao trabalhador, a máquina ao trabalhador. E só o fato do trabalhador dar esse tempo em relação a isso tem contribuído muito. Claro que não é a solução, mas tem contribuído. Alguém tem que fazer, né? Tá bom. Maria de Fátima, ela mora na capital do Maranhão, São Luís. Éber, minha filha já foi assaltada 5 vezes. Também aí, no Maranhão, hein? Não é na Baixada Fluminense, não. Já foi assaltada 5 vezes, trabalha nos Correios e está com síndrome do pânico e estresse em alto grau. Estava de licença no INSS, mas na última perícia o médico disse que o INSS era muito bonzinho para ela, pois esse tipo de doença se cura em 30 ou 60 dias no máximo. Me oriente, que Deus te abençoe, Fátima. Eu acho que eu vou orar pela tua filha, Maria de Fátima, porque... Bom, perguntar para o especialista aqui. Doutor José Eduardo Pereira Nora, é psiquiatra. Cura-se pânico e estresse pós-traumático em 30 ou 60 dias? De 100%, vamos colocar que 20% dos casos têm melhoras significativas em 30 a 60 dias. Mas uma paciente que provavelmente o quadro mais complicado dela é o estresse pós-traumático, porque ela foi submetida a atividades relacionadas ao trabalho, isso é muito comum aparecer. Bancários ou funcionários dos Correios estão no meio do seu dia a dia e são assaltados. Eles desenvolvem sintomas de uma intensidade emocional tal que eles não conseguem nem sequer se aproximar do local onde eles trabalham. Então você tem que começar todo um processo psicoterápico e uma ajuda medicamentosa. Nós já tivemos pacientes, por exemplo, no Hospital Dia, que é um centro de tratamento intensivo para casos como esses. E o paciente ficou lá durante aproximadamente 8 meses se tratando diariamente. Então, meu conselho para a senhora Maria de Fátima é que ela pegue junto ao psiquiatra um novo relatório mais detalhado e ela inicie um novo processo para reconsideração de auxílio-doença no INSS. Frequentemente, alguns pacientes passam por isso, alguns deles até procuram auxílio jurídico, né, e o advogado vai marcar uma perícia até forense. E ela vai não no INSS, mas junto a um perito do fórum e lá ela vai conseguir receber o auxílio-doença merecido. Por incrível que pareça, isso está muito comum, né? Hoje nós temos empresas, organizações que precisam fazer alguns setores, né, para pessoas afastadas. Sejam elas afastamento por traumas, por acidentes de trabalho e que estão recebendo alta do INSS. Né? Mas sabe por quê? Não, vocês sabem, talvez não possam falar, principalmente o doutor Eduardo, por causa da ética, mas o INSS lança a mão de médicos não especializados naquela área para servirem de peritos, para liberar a pessoa como a gente fala popularmente, da caixa, né? Sujeito que está afastado por doença, o perito vai lá e libera para ele voltar a trabalhar. Nem sempre o perito é perito. Eu
eu já passei por isso, meus parentes passaram por isso, um monte de gente já passou por isso. Chega lá, o cara é dermatologista e vai fazer uma perícia de osso, como é que chama? Ortopedia. De ortopedia, né? Atende lá quem tiver. Então, é muito comum, infelizmente, esse tipo de erro na perícia. Por isso, tem que se recorrer ao judiciário, que aí sim, aí é um perito da área que vai fazer a perícia. É o Brasil. Foi publicado até pela Organização Mundial da Saúde, que é gasto, né? Transtornos mentais e todo tipo de afastamento, cerca de quase 4% do PIB. Né? É uma fatia muito grande. Né? É um absurdo. É um absurdo do auxílio. E claro, nós, como em todas as situações, tem gente ganhando auxílio que não precisa. Ah, tá cheio. Mas não é só aqui, né? Não. A Inglaterra agora está numa onda de ficar pegando gente que burla, né? A mulher que era cega e não era cega. Agora, vem cá, né? Ô, doutor, o sujeito que atestou que a mulher estava cega tem a dó, né? Ele só perguntou para ela, a senhora está enxergando? Não, cega. Pá. Tem a dó. Pá, deixa para lá. Eleomar Tavares, de Natal, no Rio Grande do Norte. É impossível viver sem estresse. Temos de saber controlar e aprender como conviver com estresse. Aquilo que o Júnior falou, o senhor concorda, doutor Eduardo, que é bom ter um pouco de estresse? O tal do o quê? Eustresse. Seria o equilíbrio, a homeostase. Né? Concordo, é aquilo que eu disse, o organismo precisa, para se desenvolver, de algum grau de estresse. Inclusive, existe hoje um tipo de metodologia, porque às vezes nós somos tendenciosos a considerar que aqueles profissionais que estão na gestão, eles são muito exigentes. Mas às vezes os profissionais que são colaboradores, que estão debaixo de uma gestão específica, eles também precisam ser treinados, né? E existem algumas estratégias e metodologias de coping, né? O coping, que nós chamamos, que é oferecer instrumentos para esse colaborador, para que ele possa, de uma forma mais equilibrada, lidar com o estresse do ambiente e produzir mais. Então, existem formas, maneiras de você treinar, é um treinamento mesmo, na realidade. E nós temos tido algumas experiências junto a funcionários de algumas empresas, a colaboradores de algumas empresas privadas aqui em São Paulo, que têm passado por essa experiência e embora a empresa inicialmente faça um investimento importante naqueles colaboradores, os resultados a posteriori valem muito a pena. Porque cada funcionário que se afasta, que perde produtividade, que a empresa tem que treinar um novo funcionário para colocar naquela função, tudo isso demanda tempo, perde-se produção. Então, o próprio empresário, o patrão, o empregador brasileiro, ele está se atentando mais para isso nesse momento. Ele está começando a investir mais no seu colaborador. Hoje é estresse profissional. E a nossa equipe de reportagem foi à porta da Igreja da Graça aqui de São Paulo, a sede, perguntar para as pessoas. Provavelmente uma delas estava estressada, estava saindo do culto, né? Devia estar tudo uma bênção. Tinha gente até flutuando, será? Vamos ver. Estresse profissional, é possível evitá-lo? Eu acho meio complicado, né? Porque no dia a dia você está exposto a tudo isso, né? Não tem como você fugir disso, né? Eu acho que na educação, na compreensão, é a melhor coisa a fazer. No dia a dia você enfrenta bastante? Muita, porque eu trabalho com o público. O que você faz? Eu trabalho de representante comercial. Aí eu tenho que atender pessoas, vem um, vem outro. Aí eu fico muito estressada. Tem cada pessoa, cada cabeça é um mundo, né? E a gente não... Aí eu não sei. É difícil, né? Muito, muito difícil. O que você faz? Eu, às vezes, quando acontece a situação, eu saio, vou ao banheiro, dou uma respirada 5 minutos, volto para não estourar, entendeu? Esse é um jeitinho que você encontrou para lidar com essa situação desagradável? Isso. Muitas vezes as situações do dia a dia deixam realmente a gente muito estressado, né? O trabalho, às vezes a situação, mas se a gente orar, colocar Deus em primeiro lugar, a gente consegue vencer esse dia. Patrão, às vezes, né? Pegando no pé demais, já passei. O que o senhor fez nessa ocasião? Não
não fiz nada, eu simplesmente fiquei na minha, né? Não fiz nada. Mas ficou aborrecido? Fiquei chateado, lógico. Eu fiquei chateado, né? Agora, e quando o estresse não é causado pelo patrão ou pelo trabalho, mas, por exemplo, pelo deslocamento, ter que enfrentar o trânsito pesado, gastar horas no trânsito, como lidar com isso? Começar pelo pessoal do RH e depois a gente vai, o senhor dar o nome do remédio, tá bom? A sorte de algumas empresas, né, de terem ali um bairro próximo, uma cidade próxima e ter colaboradores que morem próximos. Porque, de fato, essa questão do transporte, no ranking de estresse para colaboradores, né, é um dos mais fortes, seguido da questão financeira também, mas é extremamente complicado, né? Sobretudo porque, às vezes, pode até estagnar a pessoa, porque a pessoa queria fazer um curso, a pessoa queria fazer uma faculdade, e não dá por quê? Porque ela gasta 4, 5 horas só em trânsito. De fato, é uma questão complicada, uma questão que deve ser analisada empresa a empresa. Gasta todo esse tempo em trânsito e nas piores condições imagináveis, né? Porque nem todo mundo está num carro com ar-condicionado ouvindo musiquinha. Grande parte das pessoas que estão no trânsito estão sufocadas dentro de ônibus ou de trem. Né? Um tema até para trazer novamente é a questão da resiliência. Né? Seria eu preciso sacrificar hoje pensando em algo futuro, essa questão de flexibilidade. E tem muita gente, viu? Eu costumo andar de metrô, a gente percebe que as pessoas são extremamente resilientes. Então hoje você tem pessoas que leem livros, leem 5, 6 livros por mês. Eu escutei de um paciente que eu tive, 6 livros por mês só nesse trânsito. Então, já que eu preciso de fazer da melhor maneira possível. Né? Claro, pensando em algo futuro, porque uma das técnicas que eu acredito para tentar incentivar a motivação seria justamente isso. Né? O porquê que eu estou passando por isso? Eu estou passando por isso pensando em algo maior. De repente, eu estou passando por isso pensando em concluir uma faculdade para depois conseguir trabalhar numa determinada área. Então, é uma questão complicada. Né? Esta questão de condução e a questão financeira são duas questões importantíssimas no que se refere ao estresse do trabalhador. E o doutor Eduardo, o psiquiatra se estressa? Com certeza. A gente às vezes brinca, às vezes nos bate-papos que a gente senta e conversa, né, que os momentos de tranquilidade que nós temos, eles são às vezes tão raros que de pouco estresse, vamos dizer assim, né, que às vezes a gente nem percebe que teve. Então, e também por isso, né, a ideia de se perceber o quão estressado está e trabalhar na autogestão desse estresse. Por exemplo, existem algumas dicas que às vezes são até baratas e que nós podemos aplicar no nosso cotidiano, sem perder tempo com aquilo e sem necessariamente mudar demais o estilo de vida. Por exemplo, a simples respiração, a simples atividade de respirar, quando você está dentro de um ambiente com muita gente, né, muito estressante, barulho, que você pode ali se dedicar à respiração, quer dizer, a fazer o relaxamento respiratório com cuidado. Agora eu estou respirando. Não precisa ter nenhum conteúdo filosófico maior. Apenas o exercício de respirar oxigena melhor o cérebro, oxigena melhor as partes do corpo, ajuda a controlar a pressão arterial, os batimentos cardíacos, exerce uma influência na temperatura corporal. Isso por si só já acalma, já relaxa. Então existem algumas pequenas dicas que a gente pode adotar, já que a sociedade, ela realmente, o nosso modo de vida hoje, ele é muito estressante. Então, se a gente não consegue fugir disso,
como alguns colegas que eu tive, falaram, para mim, chega, eu vou morar lá no interior, no meio da selva. Então lá, cuidando das coisas. Se nós não optamos por isso, optamos por viver numa grande cidade, por exemplo, como São Paulo, existem determinadas coisas que nós não vamos conseguir fugir. Por exemplo, eu trabalho a 2 horas da minha casa. Enquanto eu não conseguir me colocar ou mais perto do meu trabalho, ou trabalhar mais perto da minha casa, eu tenho que desenvolver estratégias que vão me facilitar, vão diminuir o grau do meu estresse. E isso envolve estratégias em loco, em company, dentro da empresa onde eu trabalho, estratégias no trajeto e estratégias também no meu tempo livre. O que eu faço com o meu tempo livre para me deixar mais preparado para encarar o estresse do cotidiano, o estresse do dia a dia? Certo. Aí está um grande problema, né? Porque as pessoas, cada vez mais, elas vivem no piloto automático. Então, o indivíduo acorda, ele abre os olhos, né? Ele se levanta, ele vai trabalhar, quando chega perto das 9h30, no primeiro café ele acorda, né? Porque é basicamente isso, porque ele está no piloto automático, ele faz tudo sem perceber, né? E aí está um grande problema. Os lapsos de memória, por exemplo, não sei onde eu deixei a chave. É claro, ele não estava nele, né? Uma dica para lapso de memória é justamente isso. Quando você for depositar uma chave no lugar, pense e verifique o que você está fazendo. Uma dica para controle, por exemplo, de alimentação. Comece a sentir o sabor das coisas. Não coma assistindo televisão. Exatamente. Então, é por aí. O grande problema, eu acredito que é um dos males, é que a pessoa nunca está no presente. Né? A pessoa ou está no passado, e estar no passado é depressivo. Se a pessoa está no futuro, é ansioso. Então, a pessoa que pensa só no passado é depressivo. A pessoa que pensa só no futuro é ansioso. E tem muita gente que não pensa no presente. Né? A gente vê pessoas, por exemplo, que vão em festas. A pessoa vai na festa, vai num casamento, vai no aniversário, ela se preocupa em quê? Em tirar fotos. Por quê? Para chegar em casa, colocar no computador e olhar como estava a festa. Mas por que ela não estava na festa? Né? É uma das grandes problemáticas aí. Eu acredito que uma grande dica é saia do piloto automático. Né? Aprenda a gerenciar melhor o estresse. Daiane, da cidade de Rio Claro, no interior de São Paulo. Trabalho com financiamento habitacional e estou muito estressada. Venho descontando tudo do meu marido. Hoje mesmo estava com pressão alta, sendo que nunca tive isso. Que sou muito nova para isso. Só de pensar que tem que ir trabalhar amanhã, começo a ficar angustiada, nervosa. Não aguento mais. Não quero ir trabalhar mais. Na minha mesa tem uma pilha de papel e não estou dando conta. Estou esquecida e atrapalhada. O que eu faço? Tem remédio para isso? Tem. A opção medicamentosa, na realidade, é a última opção, pastor. Ah, é a última? Não começa pelo remédio? Não. Cada profissional tem a sua prática, né? Mas habitualmente nós oferecemos orientações, nós iniciamos um tratamento e estimulamos a continuidade dessas táticas de lidar melhor com o estresse e, às vezes, mandamos para uma psicoterapia, né? E, em último caso, se isso não resolve, a gente medica. Kellen Teles Cunha, da capital de São Paulo. O estresse pode ser silencioso? No meu caso, como professor universitário e gerente de RH, só percebi que tinha estresse através de um check-up da universidade. O estresse, normalmente, o início dele é silencioso. É como a febre. O estresse não é uma entidade etiológica, nosológica, não é uma doença em si. Ele é um sinalizador. E com certeza, em vários casos, ele começa silencioso. Por isso que precisamos ter um cuidado muito grande, né? O gestor de RH ele precisa monitorar, no caso do RH, ele precisa monitorar tudo isso, inclusive através de exames periódicos, né? Os SESMIT das empresas estão aí. A gente é obrigado a fazer exame periódico e eu olho, sinceramente, é uma comedeira de dinheiro, que misericórdia. Se o cara estiver lá em estado terminal, o sujeito que vai fazer o exame não percebe. Depende, se for a consultoria do doutor Eduardo, aí ele faz um diferencial incrível aí. Você tem consultoria de exame periódico? Não, atualmente não. Então, tá vendo? Aí, uma boa saída. Não, os negócios impressionantes, é um negócio... Bom,
Nem vou falar nada. Então, mas depende. No caso dela, foi né, encontrado. Na realidade, o exame periódico ele serve justamente para detectar precocemente algumas patologias. Deveria, em tese, sim. Né? Agora, todo estudo em que você trabalha com uma gama muito grande de exames, né, direcionados para muitas pessoas, você vai ter ali um contingente de exames negativos, vamos dizer assim, né, acima de 85%, vamos dizer assim. Mas aqueles casos em que você pega os 15%, que você detecta alguma coisa e intervém precocemente, acredito eu, né, eu não sou um profundo conhecedor, mas já tive próximo de pessoas que trabalhavam com isso, quando você detecta precocemente e investe no tratamento, você vai também economizar. Né? Mas aí que tá. Por exemplo, o meu último exame periódico, fui lá, ou o penúltimo, era um questionário, você responde lá. O exame é você mesmo que faz, né? Que você tem que responder. Tem insônia? Tenho. Dor de estômago? Tenho. Tudo. Fui respondendo de propósito, mostrando que eu estava... Considera-se estressado? Muito. Tal, pá. O médico olhou, mediu minha pressão e me liberou para trabalhar. E por que serve, então? Fala para mim. É lapso de memória? Misericórdia. Eu esqueço o número do meu telefone. Muitas vezes. Esqueci meu endereço. Tem um troço lá do cartão de crédito que parte da senha para você abrir o site é o teu CEP. Parte do CEP. Eu cancelei 3 senhas porque eu errava o meu CEP. Tem brincadeira. Isso é palhaçada, né? E aí escreve tudo e o médico te libera para trabalhar normal. Porque ele só cumpriu uma formalidade da lei. Sim. Só isso, mais nada. Mas aí é que está, pastor. A forma da lei, ela existe para que também haja, por parte do avaliador, quer dizer, uma predisposição de realmente detectar e direcionar. Né? Lisiane Giacomelli Henriques da Cunha, ela mora na cidade de Rio Grande, no estado do Rio Grande do Sul. Ai, que vontade de comer um churrasco. A discussão do programa está muito boa, mas centralizada na culpabilização do trabalhador ou empregador. Na realidade, todos são vítimas das más condições de trabalho e sua precarização e exploração ditada pelo sistema capitalista. Falta a união dos trabalhadores em garantir e preservar seus direitos. Pecamos em não estarmos atentos às decisões políticas sobre os direitos dos trabalhadores. Sou gerente de RH. Na União Soviética do comunista não tinha estresse, não? Em Cuba não tem estresse. Onde tem pessoas tem estresse. Né? Onde tem... Coreia do Norte tem estresse? Tem, eu imagino, né? Onde tem gente tem estresse. Nos países comunistas não deve ter. O problema do sistema capitalista. Se o problema fosse esse, né? Então, eu iria até buscar aí até uma questão mais profunda. Por exemplo, a palavra trabalho, ela vem do latim e quer dizer tripali. Seria um instrumento... A Ana está brigando comigo aqui porque minha cara, mas também olha o e-mail que a mulher me manda. Tadinha. Não tem como ela não ser estressada. Adriana Bento, ela mora na capital do Ceará, Fortaleza. Sou técnica de enfermagem e trabalho numa sala de reanimação em uma emergência de um hospital público. Não tem como, não há remédio, terapia, nem nada. Ela lida com a morte, com o desespero de gente que está morrendo o tempo inteiro, todo dia. Aí não dá. Mas eu acredito Solicitei licença do trabalho e não querem me dar. Ela vai acabar, olha... montar uma livraria e ir lá para o Nepal, né? Que aí resolve toda essa situação. Não, mas poxa, trabalhar num hospital público, hoje em dia, numa sala de reanimação da UTI... Olha, irmão. Então, voltando àquela questão do trabalho, né, do comunismo, a palavra trabalho, ela quer dizer, ela era usada para um instrumento de suplício, um instrumento de flagelo, né? Tripalium. Tripalium. Seria 3 paus, 3 madeiras, né, para machucar, né, os escravos, digamos assim. E ao longo do desenvolvimento, né, a gente percebe que essa palavra foi utilizada para todos os trabalhadores. O que eu acho interessante destacar aí, o mundo está globalizado.
né? Antigamente a gente pensava, bom, tem um problema no Japão, o problema é do Japão. Não, se tem um problema no Japão, o problema é do Brasil também. Porque nós temos empresas brasileiras lá e nós temos empresas japonesas aqui. Então não existe mais o aqui e o lá, o que existe é a realidade. Né? Então, essa questão da globalização está cada vez mais forte. Por isso que a saída é gerenciar o estresse. Claro, você precisa, o trabalhador precisa de conhecer seus direitos, o trabalhador precisa conhecer os órgãos que os defendem, os empresários também, né? Mas faz parte da nossa realidade. O que importa destacar, só para terminando, é o seguinte: pessoas motivadas produzem saúde. Pessoas dizer isso pro meu patrão. Desmotivadas produzem doença. Isso é fato, né? Isso é científico. Bom, a Rafaela Dias, lá de Mauá, manda uma mensagem elogiando o senhor, gestor da empresa onde trabalho e na qual desenvolve um excelente trabalho. Né? Muito bom. Conhece? Conheço. Então dá um aumento para ela lá. Eu queria agradecer, né, bastante ao Dr. José Eduardo Pereira Nora, o psiquiatra que esteve conosco hoje, e o Júnior César Fialho, que é o gestor de RH e psicólogo, que também esteve. O contato de ambos está no site vejamsó.com.br, na aba Convidados. Enderece a eles seus convites, dúvidas, questionamentos, que eles certamente receberão. O resultado da enquete: quanto você se considera estressado ou estressada? 25% responderam que nem tanto. 37% responderam pouco. Então, os telespectadores do Vejam Só não estão estressados, ao contrário do apresentador. 25% dizem nem tanto, mas mais do que gostaria. 22% responderam que estão muito estressados. 11% responderam extremamente e 5% não tem nenhum estresse. Ai, maravilha, que bom, né? Vamos ao sorteio. Quem é que vai levar a camiseta da Agrade? Eduardo Souza Marques, de Araquari, Santa Catarina. Parabéns, Eduardo. Para você que fica com a gente, que fica com a RIT, a paz e a graça de Jesus. Nós nos veremos no próximo Vejam Só.